O que Lilith me ensinou sobre o amor? Bom, a primeira coisa é que o amor, ele não é uma lei. O amor, ele é tudo aquilo que é, tá? É tudo aquilo que existe no universo, existe por conta dessa energia, porque amor é magnetismo, né? O amor é criação, então é energia pura, criativa, é energia da fonte, né? Então, a gente está falando de uma energia de alta frequência e é natural que é natural justamente por isso que muitas pessoas desejem o amor, principalmente quando elas estão na escassez, né? Todos nós desejamos o amor porque nós viemos dele, né? Então, ele não é nenhum princípio, simplesmente é tudo que é, permeia tudo, está em tudo. E dentro dessa colocação, né, ele sempre existiu, nunca nasceu, nunca morreu. Assim como Lilith nunca nasceu, nunca morreu, a consciência nunca nasceu, nunca morreu e o universo nunca nasceu, nunca morreu, né? Mas isso já é um papo para uma outra história, é um papo para um outro áudio. Então, o amor, ele é extremamente abundante, né? E quando a gente está muito desalinhado da nossa fonte, do nosso si mesmo, do nosso centro de poder, né, do nosso centro de força, a gente se sente vazio e a gente se sente escasso. Talvez porque a gente cresceu numa família disfuncional, a gente não sabe o que é receber amor, então a gente também não aprendeu a dar. Talvez porque a gente tenha sido educado por pessoas também, sejam os parentes biológicos ou adotivos, né, aqueles que cuidaram de nós, que também não receberam amor e também não souberam como dar, ou quando ofertaram amor foi de uma forma muito tóxica e negativa, porque não sabiam amar, né, não receberam amor, né, então existem muitas crenças falsas rodando como programas em segundo plano, segundo, terceiro, quarto plano, lá no nosso nível subconsciente, inconsciente, daí para mais, né, em camadas muito profundas. Camadas assim, crenças de nível genético que são herdadas através do pai e da mãe, né? Então se está ali no inconsciente familiar, crenças no nível histórico ali que vem nesse inconsciente ancestral da família e inconsciente da humanidade, coletivo também, né? Ou daquela sociedade, daquele país, daquele vilarejo, daquela cultura, né? São pactos de percepção. E vem também, né, então vem no nível genético, vem no nível histórico e também vem no nível primário, né, que a partir, assim, do momento em que eu começo a ter consciência nessa vida, eu começo a crescer, eu vou aprendendo essas coisas, né. E grande parte das crenças que a gente aprende sobre o amor são falsas, não são sobre o amor, né. Uma das coisas que ela me ensina muito é que a pessoa, quando está na escassez, ela se sente tão mal e tão sem graça, ela é tão sem sal e sem graça, que ela vai desenvolvendo a crença de que ela pode forçar o outro a amá-la, né? O processo da autorrejeição é muito intenso, né? A pessoa precisa realmente assim de tratamento, mas não é assim que ela pensa ou que ela foi ensinada a pensar. O pacto de percepção dela é muito cego em relação a isso, né? Essa autopercepção de si mesma é uma recusa em crescer, uma recusa em se autoconhecer, em se acolher, em se aceitar. Então ela parte ali para um ataque de querer arrancar o amor a todo custo de alguém ou das pessoas ao redor, seja dos pais, dos familiares, dos filhos, dos irmãos, dos colegas de trabalho, das amigas, dos amigos, né? E das pessoas que são alvo do seu interesse, né? Que são os objetos de amor, de afeto, as pessoas assim que ela escolhe, mesmo inconscientemente. Eu não escolhi amar, foi amor à primeira vista. Não, tem inconsciente escolheu. É o inconsciente que escolhe. Sempre tem uma motivação inconsciente ali, né? Então, o amor, ele é uma energia muito abundante, né? E quando eu acredito que eu tô sem, eu vou querer buscar fora aquilo que não tá aqui dentro para tentar suprir esse vazio existencial, né?
mas que isso daí é um falso princípio norteador para as pessoas que desejam realmente a ser amadas, porque para você ser amado, você primeiro precisa aprender a amar, né? E você primeiro precisa aprender a dar. E aí é onde a maioria das pessoas cai, né, naquele questionamento, né? Mas como que eu vou dar uma coisa que eu não tenho, que eu nunca aprendi a dar, né? E nós somos ensináveis, nós somos criaturas ensináveis, nós precisamos nos lembrar disso e nos permitir ser ensináveis, né? Então, realmente é se conectar com esse aspecto da gente, no sentido de se acolher e dizer para si mesmo, ok, eu não aprendi a sentir isso, mas eu sei que eu me permito ser ensinável. Eu me autorizo a ser ensinável e eu estou disposta a aprender. É possível aprender a sensação de amar e ser amado. É possível eu fazer a instalação dessa crença em mim, né? E na medida em que eu vou entendendo, então, que se o amor é abundante, ele goza de muita liberdade. Então, o amor é sob liberdade. Com Lilith, o amor é livre. Ele não pode ser um amor aprisionado, né? Um amor de computador ou de programa de computador, sabe? Assim, que a pessoa fica... funciona como um robô, né? Então, assim, eu vou lá, eu faço uma magia para a pessoa e aí ela fica do jeito que eu quero. E aí, o que a gente pode concluir disso daí, né? Uma coisa que Lilith me passou é que isso só funciona com pessoas que estão desalinhadas do si mesmo delas, do seu centro. Porque quando a pessoa está profundamente alinhada consigo mesma e se ama completamente, totalmente, não entra nenhum programa de manipulação, nenhum programa, nada entra ali, né? Para aquela pessoa, naquela pessoa. E o que a gente realmente assim consegue, vamos dizer, em termos de programação, a gente tá numa determinada frequência e emitir um desejo que vai atrair uma pessoa que esteja na mesma frequência que a gente. Então Lilith começa a trazer processos diferentes no amar, no modus operandi do amar, né? E que esse modus operandi ele precisa ser muito consistente. Para ele ser consistente, ele tem que ter um sentir, ele tem que ter um ato da sensação de sentir, tem que ser muito consistente. Então, se eu quero amor, eu tenho que ser capaz de sentir esse amor. E não dentro de um processo narcísico, de um processo de dor, né? Porque muitas vezes, o que Lilith também ensina sobre o amor é que o contraste, a rejeição e os nãos que a vida nos dá, também é uma forma da gente aprender a amar, da gente aprender a se amar em primeiro lugar, a se colocar em primeiro lugar, a se tratar sempre como a primeira opção, né? Então, quando a gente entende, a gente entende que a gente tem valor, que a gente tem esse valor, né? Quando a gente entende que essa autovalorização ela traz consistência, traz magnetismo, a gente começa então a vibrar uma frequência que atrai pessoas compatíveis. E se aquela pessoa que a gente deseja tiver na mesma sintonia, ela vai chegar até a gente. Ela vai chegar até a gente, né? E Lilith, ela preza muito as relações em que a liberdade do sentir pode ser expressada, né? E onde existe um processo de amarração, como ela me ensinou, não tem essa liberdade no sentir. O outro lado não tá 100%, não tá pleno com você, porque você fez isso escondido, né? Não foi autorizado, né? Então, não é livre, não é um processo de liberdade, tá? Então, com Lilith, o amor é sempre sob liberdade, debaixo dos pés da liberdade. Se não tem liberdade, então não é amor. É uma coisa que ela é muito pragmática e categórica em dizer, tá? A gente pode
nós somos criaturas, seres ensináveis, a gente pode se permitir ser ensinável, se permitir aprender a se amar, a se colocar em primeiro lugar, a se nutrir, né? A desenvolver a crença de que se eu me amar, é inevitável, sabe? Quem se ama sempre tem alguém. Essa pessoa só fica sozinha quando ela quer e se ela quiser, porque é inevitável, ela é normalmente, naturalmente encantadora, ela é magnética, ela é uma pessoa gostosa. Uma outra coisa também que ela me ensinou sobre o amor é que quem vive na energia da guerra não atrai o amor. Então a pessoa vive na energia da crítica, ela vive julgando, ela não consegue passar 5 minutos no dia dela sem estar criticando mentalmente ou julgando alguém. Essas pessoas elas têm uma espécie de aura de porco-espinho, entendeu? Elas se tornam rejeitáveis. Então as pessoas gostosas, que normalmente elas se sentem atraídas pelas pessoas gostosas, as pessoas lindas, as pessoas magnéticas, né? E elas até se apaixonam por essas pessoas porque são o oposto delas, justamente, né? O potencial que elas têm e que elas não enxergam em si, né? Então essas pessoas, elas não as enxergam, né? Não enxergam, porque elas estão vibrando em outra frequência. Então, pra gente ser amado por uma pessoa querida, amável, gostosa, tudo de bom, a gente precisa sair da frequência da guerra, da frequência da dor, da frequência da inveja, do desentendimento, da picuinha, né? Do ter razão, do ter sempre razão. Isso é uma coisa assim que eu demorei anos para aprender, né? Mas foi um processo que foi inevitável, né? Porque quando você caminha com Lilith, ou você aprende, porque se você não aprende, ela desiste de você. Então, enquanto ela está mostrando e coisas estão acontecendo, sincronicidades acontecendo na sua vida, enquanto você está ali, né? Enquanto ela está mostrando, mesmo que aquilo que é mostrado seja desagradável, é porque ela se preocupa com você. O problema é realmente na hora que ela deixa de falar, porque aí ela deixa de te ajudar, né? Tá bom? Então, foi isso que Lilith me ensinou sobre o amor. Se essa mensagem ressoou com você, talvez você se interesse pelo caminho do autoconhecimento com Lilith, né? E esse é justamente o meu trabalho. Existem 3 obras, né? O Chamado de Lilith, o segundo livro é Lilith, Rainha da Lua, e o terceiro livro é Lilith, o Livro da Transgressão. São livros que podem te ajudar a entender melhor esse modus operandi de Lilith, né? Essas concordâncias e essas contradições dentro de você mesmo, através das histórias, das lendas que contam sobre ela e desse relacionamento com quem ela é.